A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, dia 29 de novembro de 2024, 8 horas e 39 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da Sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença do doutor Henrique, doutora Maria Anselmo, um agradecimento especial ao doutor Leandro também, que nos acompanha aqui, em substituição à doutora Luciana, doutor Tiago pela representação fiscal. Agradeço também a presença da doutora Renata e da doutora Karina, que vão fazer sustentação oral dos processos de seus contribuintes. Dando início à sessão, peço a todos que acessem o processo do AIM 5010-722, Nestlé Brasil Limitada. Doutora Maria Anselmo é a relatora. Doutora Renata está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra à doutora Maria Anselmo e após a leitura do relatório, breve leitura do relatório, pode abrir a palavra diretamente à patrona. Obrigado. Tenha todos um bom dia e uma ótima sessão. Ok, doutor Silvio, presidente, bom dia. Em seu nome eu cumprimento todos os demais, inclusive os que nos acompanham pela internet. Passando então à leitura do relatório, trata-se deixar de pagar ICMS no período de novembro de 2017 a abril de 2022, emissão de notas fiscais modelo 55 relacionadas nos demonstrativos referentes às operações tributadas de saídas e mercadorias. Com erro na determinação da base de cálculo, tendo o contribuinte conferido equivocadamente a tais produtos o benefício da redução da base de cálculo para a cesta básica, previsto no artigo 3º, inciso 3º do anexo 2 do RIC do ICMS, carga tributária de 7%. O item 2 é por deixar de pagar ICMS-T no período de novembro de 2017 a abril de 2018, desculpe, 2017, abril de 2022, por emissão das notas fiscais modelo 55, conforme em relação no demonstrativo 1. O item 3, deixar de pagar ICMS também no período de novembro de 2017 a abril de 2022, por emissão de notas fiscais modelo 55, conforme demonstrativo 2, referente a operações tributadas de saídas de mercadorias, com NCM 0402-2110 e NCM 0402-2120 e NCM 1901-1010. Com erro na determinação da base de cálculo, também com a carga tributária de 7%. O item 4, deixar de pagar ICMS-ST, também no período de novembro de 2017 a abril de 2022, por emissão de notas fiscais modelo 5, genericamente nomeados como leite em pó ou leite em pó modificado, com erro na determinação da base de cálculo, tendo o contribuinte conferido equivocadamente a tais produtos o benefício da redução da base de cálculo de 7%. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa de folhas 35.770 a 35.799, houve manifestação fiscal, o processo foi distribuído onde o julgador de primeira instância converteu o julgamento em diligência, conforme folhas 35.983 a 35.993, para que o contribuinte autuado se manifestasse acerca dos documentos juntados pela representação fiscal às folhas 35.884 a 35.982. Depois da troca de encaminhamentos entre o autor do feito e o Núcleo Fiscal de Cobrança DRT-16, Jundiaí, foi elaborado os demonstrativos com os cálculos de folhas 36.021 a 36.027. A representação fiscal manifestou-se às folhas 36.031 a 36.032 e a contribuinte autuada se manifestou às folhas 36.034 a 36.035.
processo foi distribuído novamente ao julgador de primeira instância, converteu o julgamento em diligência, as folhas 36.041 a 36.052, encaminhando-se os autos ao NF fiscal DRT 16 de Jundiaí para a certificação da autenticidade do recolhimento ventilado, indicando quais itens foram totalmente liquidados e os que foram parcialmente recolhidos, demonstrando os valores remanescentes de cada subitem, elaborando para tanto demonstrativo onde evidenciam tais fatos. A contribuinte autuada manifestou-se às folhas 36.055 a 36.059, informando o pagamento parcial dos itens 3 e 4, conforme a guia e comprovantes anexos, as folhas 36.058 a 36.059. As folhas 36.060 a 36.094, o auditor da representação fiscal junta consulta fiscal e manifesta que o recolhimento efetuado pela autuada não liquidou totalmente nenhum item, mas liquidou parcialmente os itens 3.1 a 3.45 e 4.1 a 4.45, conforme o extrato de nota fiscal juntado ao presente. Assim, as folhas 36.101 a 36.132, o ilustre julgador de primeira instância proferiu a seguinte decisão nos seguintes termos. Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, julgo procedente as acusações referentes aos itens de 1 a 4 do AIM, por infringência aos artigos mencionados. Agora já falando, as folhas 36.136 a 36.187, e ele também julgou o recolhimento parcial realizado pelo contribuinte insuficiente para liquidar qualquer subitem das acusações 3, 4 do AIM. A autuada interpôs o recurso originário requerendo a reforma da decisão. O recurso foi admitido, houve manifestação da representação fiscal e a gente então aguarda agora a STO com a patrona presente. Pois não, doutora. Bom dia a todos, agradeço a atenção e eu gostaria de compartilhar aqui, se não houver problemas, uma apresentação para facilitar um pouquinho o acompanhamento do caso. Então, vou compartilhar aqui só um. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo. Tá bom. Bom, então, como já foi muito bem relatado, esse auto de infração ele foi lavrado para cobrança de ICMS, ICMS-ST, em relação a produtos que supostamente não estariam enquadrados na cesta básica. Então, está sendo exigida a diferença de imposto entre os valores que foram recolhidos, né, e o que o fisco entende como devido. Aqui, nesse caso, nós temos dois grupos principais de produtos, que são os leites em pó e os cafés em cápsula. Apesar de os leites em pó serem os itens 3 e 4 da autuação, eu gostaria de começar por eles, porque acho que tem alguns pontos mais sensíveis e também a parte mais relevante da autuação. Então, eu vou iniciar aqui por eles, apesar de serem os últimos itens. Então, aqui, só retomando um pouco, a fiscalização, ela entende que alguns leites em pó vendidos pela empresa, eles não poderiam ser enquadrados como leites em pó, porque eles teriam alguns aditivos que descaracterizariam esses produtos do conceito de leite em pó. Aqui eu acho que é bem importante pontuar que o conceito de leite em pó ele não é dado pela empresa e ele também não é dado pela Secretaria da Fazenda. Ele é dado por um órgão competente que analisa tecnicamente, né, os produtos. Esse órgão é o MAPA e a Anvisa. E, de acordo com esses órgãos, o fato de alguns aditivos serem ali colocados nos leites em pó, isso não é suficiente para descaracterizar o produto como leite em pó.
tendo em vista, desde que os aditivos sejam aditivos autorizados, respeitem alguns requisitos, respeitem quantidades mínimas, né? Então, quem diz o que é leite em pó não é a Secretaria da Fazenda, é o órgão competente. E eu acho que é muito importante também trazer, eu trouxe essas imagens aqui um pouco exemplificativas, que a empresa ela não pode vender como leite em pó algo que não é leite em pó. E isso não por questões fiscais, mas por questões regulatórias, por questões consumeristas. Então, tudo que não é leite em pó é devidamente rotulado na sua categoria. Então, os compostos lácteos são rotulados assim, as fórmulas infantis são rotuladas dessa forma, e assim sucessivamente. Os leites em pó são rotulados como leites em pó, né? A empresa não pode vender como leite em pó algo que não seja de forma técnica definida como leite em pó. Então, eu trouxe aqui alguns rótulos exemplificativos que eu acho que mostra bem essa diferenciação. E acho que vale destacar, né, que o que não era de fato leite em pó, que teve um erro ali da empresa na hora de fazer o recolhimento, a empresa fez o pagamento aí parcial desses itens que de fato tinham ali alguns compostos, algumas fórmulas infantis que erroneamente foram classificadas, foram tributadas de forma equivocada. Mas o restante, o que nós estamos discutindo aqui, né, o que permanece em discussão em relação aos itens 3 e 4, são de fato produtos que são vendidos como leites em pó, porque eles são leites em pó, de acordo com os órgãos reguladores. Aqui eu trouxe também alguns trechos da decisão recorrida, porque parece haver uma confusão com os termos técnicos e até uma certa atecnia. Ora é usado o termo leite modificado, ou ora preparado lácteo, ora fórmula infantil, como se tudo fosse a mesma coisa. Mas na verdade, né, o mapa ele traz exatamente o que é cada um desses produtos de forma técnica. Então, leite modificado é uma coisa, fórmula infantil é outra, leite em pó é outra, e tudo é muito bem regulamentado e tudo deve ser muito bem observado pelas empresas que fazem a venda desses produtos, por inúmeras questões, né? E aqui nós também trouxemos com o nosso recurso um laudo que foi preparado pelo Instituto Nacional de Tecnologia. Ele foi juntado só agora, porque a empresa solicitou a elaboração desse laudo lá em 2022, mas como o INT, é um instituto vinculado ao governo federal, existe uma, assim, né, o instituto tem muito trabalho, então, realmente, só agora os laudos ficaram prontos. E esses laudos, eles trazem ali exatamente o que é um leite modificado, o que é uma fórmula infantil, traz todos os termos técnicos e mostra, né, que o leite em pó, ele tem ali as suas características, ele pode ter alguns aditivos de fato para fins de padronização. O leite modificado, por exemplo, ele é outra coisa, ele tem adição de fermento lácteo, ele tem ácido lácteo, açúcares, produtos que não são adicionados aos leites em pó que a gente está tratando aqui. Então, o laudo do INT, ele valida que todos os nossos produtos que são leites em pó, de fato são leites em pó, né? O que a gente encontra ali são aditivos autorizados nas proporções que são autorizadas e esses aditivos, eles são usados, né, para fins de padronização do produto, porque o leite, quando ele é extraído ali da vaca, ele não vai ser sempre igual, né? Então, ele precisa ter uma adição ali de vitaminas, de minerais, para fins de padronizar o produto e todos os produtos serem vendidos igualmente. Então, são esses aditivos que são encontrados ali nos leites em pó, ou os emulsificantes, que é só para fins de dispersabilidade, e o que também tem um limite máximo permitido, que é observado pela empresa. A gente trouxe também um precedente judicial favorável em um caso da própria Nestlé. A gente sabe que isso não vincula aqui o tribunal, mas a gente trouxe só para mostrar que ali também, naquele processo, um perito avaliou os produtos e confirmou que são, de fato, leites em pó, não são compostos lácteos, não são fórmulas infantis, né? Então, é mais uma análise técnica do produto que valida aqui o nosso entendimento.
Então, diante de tudo isso, né, a gente entende que já tem todos os elementos ali necessários para demonstrar que, de fato, os nossos leites em pó são leites em pó, de acordo com os órgãos técnicos que regulam a matéria e que não pode ser alterado, né, pela Secretaria da Fazenda ou para fins tributários. A lei tributária ela precisa respeitar o enquadramento que é dado pelo órgão competente, que aqui no caso não é a Secretaria da Fazenda. Então, a gente entende que já há elementos para cancelamento dos itens 3 e 4 do auto de infração, mas de forma subsidiária, a gente pede a conversão do processo em diligência para que o laudo do INT seja devidamente analisado e esses pontos sejam considerados. E a gente trouxe alguns outros precedentes aqui do TIT em que isso aconteceu. Bom, passando agora para os itens 1 e 2, que tratam dos cafés em cápsula, antes de abordar especificamente a questão dos cafés, tem um ponto preliminar que diz respeito à DC 49. Então, parte das operações que foram autuadas, elas se referem a transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, e a gente, né, já é de conhecimento que o STF declarou que o artigo da Lei Candir ali, que previa a incidência de ICMS sobre essas operações, é inconstitucional. Então, o nosso pedido é para que, pelo menos, essas operações seja cancelada a cobrança do imposto nessas operações. E aqui a gente traz uma questão acerca da modulação de efeitos, porque a modulação ela tem o intuito de evitar a macrolitigância, de evitar que relações que já estão estabilizadas elas sejam modificadas. Então, aqui, o que significa isso? Que tanto o contribuinte não pode pedir de volta uma diferença, um valor que foi recolhido nessas operações, quanto o fisco também não pode exigir essa diferença que eventualmente não foi recolhida. Então, a gente entende que sim, tem elementos aqui para aplicação da ADC 49. Em relação ao estorno de crédito, a decisão ela traz alguma sugestão de que a empresa teria que estornar créditos, mas aqui a gente não está pedindo ressarcimento de imposto, né? Se houver, na verdade, a manutenção do auto, é que aí sim a empresa teria direito a se apropriar de créditos que não foram apropriados no passado, porque, na verdade, o crédito tomado ali, ele foi tomado na proporção correta, considerando, né, a tributação pela cesta básica. Então, eventual manutenção do imposto gera efeitos tanto para apropriação de créditos da empresa autuada quanto para frente, né, das filiais também. E aí isso acaba justamente entrando naquele cenário de macrolitigância que eu comentei anteriormente. Passando especificamente à questão dos cafés em cápsulas, acho que o ponto já é conhecido da Câmara, eu não vou me alongar muito, né, assim, a questão é que ali no regulamento, de fato, não há nenhuma excludente de que cafés em cápsulas não seriam cafés ou não estariam abrangidos pelo conceito de cesta básica. E acho que é bem importante trazer essa resposta à consulta, né, que é uma manifestação da própria Secretaria da Fazenda, validando esse entendimento. Essa resposta à consulta é de 2013, então ela foi proferida antes das operações, e apesar dela não ser uma resposta à consulta direcionada diretamente à Nestlé, ela serve como uma orientação para a Secretaria da Fazenda, que precisa respeitar seu próprio posicionamento, e também serve, né, como uma orientação aos contribuintes, especialmente porque essa solução de consulta, essa resposta à consulta, desculpa, ela foi publicada. E aqui acho que também entra num ponto importante, porque a empresa consulente, ela tributou a 7% as suas operações durante um longo período. Então, caso esse não seja o cenário seguido pela empresa, existe uma desvantagem concorrencial bastante evidente, né? Uma questão de isonomia que acaba sendo afetada caso ela não possa seguir a tributação dessa mesma forma. Aqui a gente trouxe uma linha do tempo só para mostrar que essa resposta à consulta tributária de 2013,
ela é anterior aos fatos geradores. A sua publicação, que tem esse intuito de divulgar o teor da resposta à consulta ao público para justamente orientar os demais contribuintes, ela é anterior aos fatos geradores. E mais do que isso, essa resposta à consulta, ela só foi formalmente modificada em 2024, desculpa, que houve a modificação efetiva dessa solução de consulta com a publicação do novo entendimento da Secretaria da Fazenda e de acordo com o próprio regulamento, quando existe uma mudança de entendimento, isso tem que ser aplicado para frente. Ainda que a gente desconsidere essa data de 2024, o primeiro momento que a Secretaria da Fazenda deu uma resposta diferente da de 2013 foi lá em 2020. Então, uma parcela bem grande dos fatos geradores, eles estão compreendidos entre um período que o posicionamento da Secretaria da Fazenda era de que os cafés em cápsulas estavam inseridos no contexto da cesta básica. E acho que se a resposta à consulta desfavorável é aplicada ao contribuinte, me parece que a favorável também deveria ser, né? Não há motivos para que isso não seja feito de forma uniforme. Aqui a gente trouxe mais a parte de mérito mesmo, né? No regulamento não há nenhum tipo de exclusão dos cafés em cápsulas, não há questionamento se o produto que a empresa vende é ou não café, né? A questão é só que o fato dele ser envasado ali nas cápsulas, em tese, o transformaria em outro produto. Mas não há dúvidas de que o que tem ali dentro da cápsula é café moído. E aqui a gente também trouxe alguns exemplos de estados em que o regulamento foi alterado justamente para excetuar a cápsula e para gerar um cenário de segurança jurídica e de isonomia, de concorrência leal, porque assim todo mundo aplica a mesma regra, né? Quando não está expresso no regulamento, é um pouco temerário. E a gente também trouxe aqui para demonstrar que quando o regulamento quer excetuar um produto, ou quando ele quer dar-lhe uma restrição, ele faz. Então, a água, por exemplo, ela só está na cesta básica se ela é vendida em embalagens retornáveis de 10 ou 20 litros. Então, não há dúvida de que uma garrafinha de 500 ml de água não está na cesta básica, porque isso está muito claro no regulamento. O mesmo não acontece para os cafés. E aqui, finalizando, só mais uma reflexão mesmo, porque em vários trechos ali da decisão recorrida, dá-se a entender que o café em cápsula não estaria na cesta básica porque é um produto sofisticado, que depende de máquinas, que não é acessível às classes de baixa renda, e que esse é o intuito da criação, né, da tributação favorecida para esses produtos. Eu trouxe aqui alguns itens só para demonstrar que esse não é o critério utilizado pelo regulamento, né? Não existe essa definição de que produtos sofisticados não estariam na cesta básica, porque a gente tem peixes caríssimos, né, ali, que são bastante sofisticados, tem solução de consulta da Fazenda dizendo que esses produtos estão, sim, na cesta básica, e mesmo a gente não precisa ir muito longe, mesmo em relação aos cafés, a gente tem cafés muito mais caros do que os cafés em cápsula, que são vendidos ali, por exemplo, em embalagens que não são saquinhos, e isso não os tira da cesta básica, né? Então, esse café custa R$ 87,60, 100 gramas de café, R$ 800 um quilo de café. O café Jacu é reconhecidamente um dos cafés mais caros do Brasil, custa R$ 1.000 o quilo de café, então, e eles estão todos na cesta básica, e quanto a isso não há discussão. Então, nos parece que essa limitação pela questão do produto ser ou não sofisticado, ela não está posta na legislação e ela não é seguida para outros produtos. Então, acho que basicamente eram esses os pontos que eu gostaria de trazer. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, doutora Renata, pela belíssima sustentação oral aqui e também pelo zelo e capricho na apresentação aqui dos memoriais, né? Compartilhamento de tela. Passo a palavra à doutora Maria Anselmo, relatora do caso, para a leitura do voto. Obrigada, obrigada, presidente.
Doutora Renata, esse documento que a doutora falou agora que foi entregue nos autos é recente? Porque quando eu proferi o voto não existia nenhum documento anexado. Nós protocolamos junto com o recurso voluntário. Ah, Ele está. Acho que eu posso até conferir aqui as páginas. Só um minuto. Acho que eu tô com o processo aqui baixando. tá bom. Acho que me passou então desapercebido, doutora. Eu vou proferir o voto Tá para bom? apreciação dos colegas, tá bom? É, Bem, então, após o brilhante voto, depoimento da patrona, né, no tocante à SO, eu passo então ao voto. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a norma que concede o benefício fiscal tem como único critério a natureza e respectiva classificação fiscal do produto, ao contrário do entendimento adotado pela decisão recorrida, ao criar requisitos sem respaldo legal, caso a caso, a depender da embalagem do produto comercializado ou condição econômica do consumidor. No entendimento da recorrente, em relação aos itens 1 e 2, ao contrário do que entendeu o julgador de primeira instância, a redação do regulamento do ICMS 2000 é clara e estabelece, sem qualquer restrição, a depender do tipo de embalagem ou do uso de máquinas, que as operações envolvendo cafés na subposição 09012 do NCM poderão se valer de redução de base de cálculo que faça com que a carga tributária efetiva seja de 7%. Porém, qualquer razão, eu entendo que não cabe a recorrente. Faltou um não aqui, presidente. O benefício erroneamente utilizado pela recorrente na redução da base de cálculo nos cafés em cápsulas são para produtos que compõem a cesta básica, especificamente, abro aspas, café torrado em grão moído e o descafeinado, fecho aspas, conforme previsto no artigo 3º, inciso 3 do Regulamento do ICM 2000, e que abaixo eu transcrevo. Então, está aí o artigo 3º, cesta básica, inciso 3. Sendo assim, a legislação é bastante clara ao determinar se tratar de café torrado em grão moído e o descafeinado, abro e fecho aspas, não constando, portanto, cafés em cápsula. Não se trata de restrição, mas sim de interpretação literal do texto da lei, conforme determina o artigo 111 do CTN. Tal tema já foi objeto de consultas tributárias, tornou-se bastante discutido neste tribunal, inclusive por 2 vezes nessa sétima Câmara Julgadora, contra este mesmo contribuinte recorrente. Na decisão do AIN número 4.151.657, dígito 6, pelo julgador doutor e presidente doutor Silvio Ryokichi Onaga, cujo trecho transcrevo abaixo. Então, está aqui a sétima Câmara já proferido o AIN 4.151.657, dígito 6, o AIN 4.150.853, dígito 1, resposta à consulta, então, café torrado. Aí, então, eu venho com meu voto continuando. Portanto, entendo que as cápsulas de café não são aplicados os benefícios fiscais, mantendo assim as infrações dos itens 1 e 2. Com relação aos itens 3 e 4, a recorrente alega ter reconhecido e quitado os valores do imposto, multa e juros correspondentes aos produtos que foram erroneamente classificados com leite em pó e que, na verdade, eram compostos lácteos e fórmulas infantis, e que o recurso leva em conta somente os leites em pó da linha Ninho, Molico e Milano, que são produtos que efetivamente são leites em pó.
De acordo com a recorrente, a competência para a classificação dos produtos de origem animal não é da Cefaz São Paulo, mas tão somente do MAPA e Anvisa. Mesmo que a administração pública pudesse legislar nesse sentido, de acordo com a ADN CAT 2 de 2009, os produtos da recorrente se enquadrariam como leites em pó. Ainda a recorrente alega que, de acordo com o mapa, foi admitido a inclusão de aditivos alimentares no produto obtido pela desidratação do leite da vaca, que não comprometeria a sua classificação como, abro aspas e fecho aspas, leite em pó, se o aditivo estiver previsto na legislação aplicável à matéria. Ocorre que razão não cabe à recorrente. Os produtos da linha Ninho, Molico e Milano não são o leite em pó que justifica a aplicação da redução da base de cálculo do imposto aplicado pela recorrente e, portanto, correta a ação do fisco. A decisão normativa CAT número 2 de 2009 definiu de forma clara qual seria o leite em pó, abre e fecha aspas, para fins de aplicação da redução da base de cálculo prevista no inciso 2 do artigo 3º do anexo 2 do RICM de São Paulo, inclusive escrevendo a diferenciação entre leite em pó modificado ou com aditivos, abre e fecha aspas, aspas não, parênteses, em parênteses eu digo, ou com aditivos, e leite em pó não modificado ou sem aditivos, entre parênteses, determinando que somente a última espécie faz jus à redução da base de cálculo para produtos destinados à cesta básica, conforme trechos e abaixo eu transcrevo. Então, eu coloco aqui a decisão CAT número 2, sobre o tratamento do leite. Portanto, de acordo com a decisão normativa CAT acima, mesmo que tomada em relação a produtos nutricionais para lactentes, verificamos que os produtos da recorrente Ninho, Molico e Milano não se aplica o benefício fiscal. De acordo com os rótulos de tais produtos, verificamos que não se tratam de simplesmente leite em pó. Conforme rótulos juntados pela representação fiscal, as folhas 36.477, consta que o produto molico contém ômega 3, colágeno e fibras. Já o produto Milano consta que contém carbonato de sódio, vitaminas A e D e o Ninho Forte Mais consta que contém ferro, zinco e vitamina A, C, D e E. Tal tema também já se tornou bastante discutido nesse tribunal contra este contribuinte recorrente, onde, além desta sétima Câmara Julgadora, na decisão proferida no AIN 4.151.657 de 6, pelo ilustre julgador Dr. Henrique Fernando Melo, já citado acima, também na oitava Câmara, no AIN 4.150.143, dígito 3, na decisão proferida pelo ilustre julgador Dr. Samuel Luiz Manzotti Rema, conforme trechos que abaixo eu transcrevo. Então, aqui eu coloco alguns trechos da decisão dos AIN. Assim, mantém os itens 3 e 4. Ainda em suas ações recursais, a recorrente, em forma de pedidos subsidiários, alega improcedência de cobrança de ICMS em operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADC 49. Ocorre que não há possibilidade de aplicação de tal decisão, uma vez que, conforme decidido pelo mesmo egrégio STF, quando da apreciação dos embargos da declaração oposta à decisão dada junto à ADC 49, onde houve modulação dos efeitos do anteriormente decidido, constante disposto em seu acórdão publicado em 15 de 8 de 2023, abro aspas, fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Fecho aspas. Houve ainda opostos outros embargos de declaração em 22 de 8 de 2023, os quais não foram conhecidos por unanimidade, conforme ata de julgamento publicada em 14 de 11 de 2023 e, novamente, em 30 de 11 de 2023, foram opostos novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados de acordo com a ata de julgamento publicada em 27 de 2 de 2024, com certidão de trânsito em julgado em decisão de 26 de 3 de 2024. Assim, como o julgamento de mérito da ADC 49 ocorreu em 4 de maio de 2021 e o presente AIM foi lavrado posteriormente em 6 de 10 de 2022, tem-se pela inaplicabilidade do entendimento dado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal junto à ADC 49. Quanto à autuação da base de cálculo da multa e aplicação de juros de mora sobre multa, entendo que a metodologia usada está de acordo com a legislação e de acordo com o entendimento simulado deste tribunal. Eu cito então a súmula 13, onde ela diz que é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 1989. Assim, devidamente caracterizada a infração, devem ser rejeitados todos os argumentos da recorrente pelos motivos acima expostos. É o voto que coloco para apreciação dos meus pares, presidente. Obrigado, doutora Maria Anselmo. O processo está em discussão, a matéria já é conhecida, tanto do café quanto do leite, já foi apreciado por essa Câmara. Eu abro para discussão. Senhor presidente, bom dia a todos. Minha primeira manifestação. Doutora Renata, parabéns pela sustentação oral. Doutora Maria Anselma, parabéns pelo voto. Apenas a título de reforço às razões da doutora Maria Anselma, a doutora Renata sabe que eu tenho um posicionamento no mesmo sentido, mas apenas para destacar ali a questão em relação a não considerar o leite em pó, do modo que eu vejo, eu até coloquei isso em um dos meus votos, o produto é leite em pó. Não há nenhuma tentativa do Estado em mudar essa característica do produto enquanto leite em pó. É que quando foi chamado a decidir sobre se esse leite em pó faria jus à redução da base de cálculo, o Estado emitiu uma decisão normativa, que é norma complementar, e disse, vou diferenciar leite em pó composto e não composto. Então, tem essa diferenciação para fins de aplicação do benefício. Então, do modo como eu vejo, apenas para reforçar o que disse a doutora Maria Anselmo, a gente está diante de um reconhecimento de que é um produto chamado leite em pó e que tem as características de leite em pó, mas que para fins da redução de base de cálculo, ele não é aplicável. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Leandro, gostaria de se manifestar? Ou posso encerrar o debate? Presidente, Obrigado, só presidente. uma observação. Parabenizo a doutora Renata pela sustentação, doutora Maria Anselma pelo voto. Só fiquei com uma dúvida, presidente, sobre a parte dispositiva do voto. Se não seria interessante colocar nega o provimento ao recurso ordinário no final, alguma coisa desse. Ela fala, devem ser rejeitados todos os argumentos da recorrente. É só mais por uma questão de praxe do tribunal, Sim. mas se for suficiente para a Câmara, tudo bem. É só essa observação que me chamou a atenção. É isso que eu quero trazer, tá bom? Obrigado, presidente. Presidente, complementando o doutor Tiago, eu preciso corrigir um parágrafo. O senhor abre para mim, por favor? Na leitura agora eu vi que eu coloquei faltou um não. Está habilitado. Fique à Tá, vontade. obrigada.
Pronto, presidente. É, pronto. Embora eu corrigi, viu, doutor Tiago? Tá, ok. Encerrei os debates, verificando o quórum. Em votação. Doutora Renata, decisão unânime está mantendo a posição da Câmara em relação ao café em cápsula e ao leite em pó, tá? Entendendo que se trata de fórmula e não leite em pó simplesmente foi submetido à indústria, se trata de outro produto, né? E, então foi decisão unânime acompanhando a relatora, tá bom? Obrigado, doutora. Deixa eu só, Bom eu vou dia. ter que, bom dia. Eu vou ter que sair de novo, porque eu acabei clicando no botão errado e eu saí do EPAT, tá? Eu vou reiniciar o computador e já retorno. Um minuto.
Dando sequência ao julgamento, peço a todos que acessem o IM 4.146.906, Potenza Comércio e Indústria Limitada. Doutor Henrique é o relator, a doutora Karina está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Henrique e após pode passar diretamente a palavra à doutora Karina para a sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. Bom dia, doutora Karina. Vou passar a leitura do relatório e já concedo a palavra à senhora. Trata-se de recurso de ofício interposto às folhas 5758 e de recurso ordinário interposto às folhas 6184 e 6236, ambos relativos à decisão prolatada às folhas 5734 e 5758, que houve por bem julgar procedente o AIN 41469069, lavrado em face de Potenza Comércio e Indústria Limitada, mantendo as exigências nele estampadas, apenas aplicando a súmula TIT 10 de 2017 para adequação dos juros. O parecer em recurso de ofício foi apresentado pela douta representação fiscal às folhas 6171 e 6178, no qual pede seja negado provimento ao recurso de ofício por ser aplicável a referida súmula TIT 10 de 2017. Em suas contrarrazões ao recurso de ofício, de folhas 6182, o contribuinte não se opõe ao quanto requerido pela douta representação fiscal nesse ponto. O AIN, mantido pela decisão recorrida, em resumo, traz a acusação de falta de pagamento de CMS apurado por meio de levantamento fiscal, por ausência de escrituração de notas fiscais de entrada, falta de pagamento de CMS por entrega de GIA com valores de tributo a recolher a menor do que o declarado em livro de registro de apuração, creditamento indevido por escrituração de documento fiscal sem que tenha ocorrido a entrada da mercadoria, creditamento indevido de CMS em razão de operações de entrada sujeitas ao ICMS-ST, creditamento indevido de CMS em razão de escrituração irregular de créditos extemporâneos, falta de escrituração de documentos fiscais e falta de escrituração de documentos fiscais, 2 itens sobre esse assunto. A decisão recorrida foi prolatada por ordem da colenda... Perdão. Isso, exato. A decisão recorrida foi prolatada por ordem da colenda 6ª Câmara Julgadora deste Tribunal, em razão de voto da lavra do doutor juiz João Carlos Xilag, em sessão de 20/7/23, aprovado por unanimidade. Na ocasião, reconheceu-se a nulidade da decisão de primeira instância de folhas 4525 e 4541, nos seguintes termos. E aí eu cito trecho do voto do juiz João Carlos Xilag, onde ele reconhece a nulidade da decisão de primeira instância. A recorrente traz em seu recurso ordinário, em síntese, os seguintes argumentos. Nulidade da decisão de primeira instância por sua generalidade e ausência de apreciação dos fatos, fundamentos e documentos trazidos aos autos, bem como pela inobservância do acórdão de folhas 5727 e 5730, decadência do crédito tributário pela aplicação do 150, parágrafo 4º do CTN, improcedência do item 1 do auto de infração, uma vez que algumas notas fiscais foram objeto de devolução por emissão de nota de entrada pelo fornecedor. Improcedência do item 1, uma vez que algumas notas fiscais foram emitidas apenas para complemento de CMS-ST por fornecedor. Improcedência do item 1, uma vez que algumas notas fiscais contemplam mercadorias sujeitas ao ICMS-ST, não podendo ser exigido o ICMS próprio da recorrente nesse caso. Improcedência do item 1, uma vez que algumas notas fiscais se referem a aquisições para uso e consumo e para ativo imobilizado. Improcedência do item 1, uma vez que algumas mercadorias constam do livro registro de entrada da empresa e posteriormente foram objeto de comercialização, venda, com tributação pelo ICMS. Improcedência do item 1, uma vez que algumas notas fiscais foram objeto de registros fiscais e contábeis, afastando assim a possibilidade de aplicação do artigo 509 do regulamento sobre elas. Insubsistência do levantamento fiscal realizado pela autoridade fiscal, improcedência do item 5 pela regularidade dos créditos tomados, impossibilidade de constituição do crédito tributário em relação aos créditos exigidos em razão de anterior homologação expressa por parte do Fisco Paulista, impossibilidade para os itens 6 e 7 de exigir multas sobre o valor total das operações de entrada não tributadas e tributadas, necessidade de redução ou relevação da multa aplicada com base no 527-A do regulamento.
Foi realizada a presença dos requisitos recursais e deferido processamento dos recursos. Parecer em contra-razões ao recurso ordinário apresentado pela douta representação fiscal, as folhas 6595 e 6621, rechaçando todos os argumentos da recorrente. Esse é o relatório e eu passo a palavra à doutora Karina para a sua sustentação oral. Bom dia, doutores. Obrigada pela oportunidade. Acho que eu fiquei com uma responsabilidade muito grande aqui depois da sustentação oral da doutora Renata, que foi deslumbrante. Mas, vamos lá. Como o doutor Henrique já mencionou, aqui a gente tem uma autuação que basicamente exige 3 diferentes justificativas para exigência contida no auto de infração, né? Então, a gente tem, o primeiro grupo, ausência de pagamento de ICMS. No segundo grupo, a gente tem suposto creditamento indevido de ICMS. E no terceiro grupo, a gente tem uma aplicação de multa por ausência de escrituração de notas fiscais de entrada no livro de entrada, que está relacionado ao primeiro grupo da infração, né? Uma consequência. Com relação à primeira exigência de ausência de pagamento do ICMS, a gente apresentou no nosso recurso diversas razões pelas quais devem ser afastadas essa premissa de que houve ausência de pagamento de ICMS. Por quê? Porque dentre as notas fiscais que estão ali exigidas, a gente tem notas fiscais que foram objeto de devolução por emissão de nota de entrada pelo próprio fornecedor. A gente tem notas fiscais que foram emitidas para a complementação do ICMS-ST. Então, a gente tem uma parte do imposto aí sendo cobrado com base de cálculo ICMS-ST. A gente tem notas fiscais que as mercadorias já haviam sido objeto de recolhimento de ICMS pela substituição tributária antecipada. A gente tem notas fiscais relacionadas de que operações consideradas pelo fisco foram operações de uso e consumo para ativos próprios da empresa, então não teriam sido comercializados posteriormente. E temos a questão de ausência de escrituração de notas fiscais de entrada. Com relação a esse ponto, eu queria dar um destaque. Por quê? Esse ponto diz respeito à premissa adotada pela fiscalização de que, se eu não escriturei notas fiscais no livro de entrada, eu teria omitido as entradas e não teria recolhido o imposto. Só que, nesse caso, a gente tem uma contrapartida muito grande, que é o quê? É o fato de, apesar da contribuinte não ter registrado nos livros fiscais essas mercadorias como entrada, ela procedeu a todos os outros registros na sua apuração fiscal. Então, ela fez o registro no livro diário, ela fez o registro no livro razão, e quando dá saída dessas mercadorias, ela pagou o ICMS devido. A gente tem, inclusive, juntado nos autos esses comprovantes de pagamento do ICMS, os recolhimentos. E a gente colocou também no nosso recurso diversos demonstrativos, um recurso que ficou um pouquinho extenso, mas assim, em razão de tantas modalidades de exigências que são todas pautadas em premissas equivocadas. Então, a gente coloca no nosso recurso também esses pagamentos, né, do ICMS. Então, assim, ela teve uma falha no que diz respeito ao cumprimento da obrigação acessória de entrada das mercadorias registradas no livro de entradas, teve uma falha, mas todas essas mercadorias passaram por toda a operação contábil da empresa e, inclusive, foram objeto de tributação na saída. Então, aqui, a gente não pode cobrar o ICMS. Com relação ao terceiro ponto, né, que aí eu já vou para ele porque teria deixado de escriturar as notas fiscais, apesar de não ter ocorrido nenhum prejuízo ao erário, de fato, ela cometeu um equívoco no que diz respeito a esse cumprimento de obrigação acessória. Mas exigência do imposto, que foi recolhido devidamente na saída, não temos que se falar nessa exigência nesse caso, né? Então, eu estou colocando esse ponto aqui no que diz respeito ao primeiro grupo e já englobando um pouquinho do terceiro, que seria a multa, né? Com relação ao crédito indevido, que seriam os itens 3, 4 e 5 da autuação, que a contribuinte teria supostamente se aproveitado indevidamente desses créditos, essa premissa também tem que ser afastada. Por quê?
quando a contribuinte fez a apropriação dos créditos de forma extemporânea, ela cumpriu a legislação do Estado de São Paulo, o que está disposto no artigo 65 da Lei 6.374 de 89, que ela fala assim: a escrituração fora dos momentos aludidos no artigo somente poderá ser feita quando tiverem sido anotadas as causas determinantes das escriturações extemporâneas. Nas demais hipóteses, no quadro Observações do livro Registro de Apuração de ICMS. A contribuinte fez esse registro. E ela não só fez esse registro, como esse registro está compatível com as guias que ela transmitiu. E essas guias que ela transmitiu são guias que foram objeto de retificação, quando foi aberta uma fiscalização de DIFAL na empresa, né? E ela teve uma oportunidade de retificar as guias para regularizar todos os outros campos. E no que diz respeito ao campo do crédito, esse campo também foi objeto de retificação e passou a espelhar o que ela já tinha lançado dentro do registro de apuração de ICMS. Essa retificação, inclusive, ela foi validada pelo fisco. Ela foi validada pelo fiscal. A gente tem comunicações do fiscal e a gente tem um termo de finalização da fiscalização, que ele está às folhas 3.495 a 3.497. A gente tem a finalização da fiscalização, onde o fisco fala que está validada e estão as operações contidas naquelas guias retificadas, naquela operação fiscal, estão todas regulares. Então, não pode o fisco, em contrapartida do seu entendimento, exigir agora um crédito de imposto. Um estorno do crédito que supostamente seria indevido. Isso vai em contrapartida ao próprio procedimento que o fisco adotou junto ao contribuinte, que foi feito em fase de uma outra fiscalização, mas que a contribuinte já aproveitou em benefício do tempo, né, e da questão processual de fiscalização, para regularizar toda essa operação do crédito. E aí, no que diz respeito, assim, eu me ative nessa primeira parte da sustentação as questões relacionadas ao mérito, mas a gente tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, esse auto de infração, ele já foi objeto de recurso ordinário e já foi objeto de apreciação dessa Câmara, e na oportunidade do primeiro acórdão, foi proferido um acórdão no sentido de determinar a devolução dos autos à primeira instância, anular o acórdão. Por quê? Porque a decisão de primeira instância, ela não analisou todos esses aspectos. Ela não analisou todos os documentos que a gente apresentou aqui. Se vocês derem uma olhadinha no recurso ordinário, ele está, como eu falei, um recurso um pouco extenso, mas por quê? Porque a gente traz os exemplos de tudo isso que eu falei. E isso precisa ser analisado. Não haveria como se dar uma decisão genérica diante de todos esses aspectos que a gente precisa analisar. E aí, assim, apesar de ter sido proferido um acordo para anular a decisão ter voltado para a primeira instância, sobreveio novamente uma decisão genérica, que não analisou todos os aspectos que a gente pediu. Não analisou nenhum dos aspectos, na verdade. A decisão se ateve a falar que a documentação que foi apresentada no recurso foi a mesma documentação apresentada na fiscalização e, por essa razão, seria mantido o auto de infração. Então, assim, ainda que essa Câmara não entenda por sanar essas questões relacionadas a todos os pontos trazidos, o mínimo que a gente poderia fazer nesse caso seria remeter os autos para diligência, para que o fiscal pudesse analisar todas as notas fiscais que a gente fala, que já teve tributação de ICMS-ST, que foi objeto de devolução, que foram mercadorias destinadas ao uso e consumo da empresa, que foram mercadorias objeto de escrituração fiscal nos outros livros da empresa, apesar da ausência da escrituração na entrada, que teve o imposto recolhido na saída. E aqui fica um aspecto de, na verdade, a contribuinte deixou de se apropriar de crédito, por não ter escriturado a entrada, mas ela pagou corretamente o ICMS da saída. Né? Então, assim, nesse aspecto do mérito, a gente tem esses pontos. A decisão não considerou nenhum desses pontos, a decisão de primeira instância, e um último ponto seria o ponto da decadência, que a gente arguiu também em primeira instância e veio a aplicação da súmula 15 do TIT para falar que
não seria aplicado para o artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, mas, na verdade, a gente precisa afastar essa súmula, porque a súmula do TIT, ela fala que realmente o prazo ele vai ser contado no aspecto do artigo 173, mas somente quando não for possível aferir o momento preciso da ocorrência do fato gerador. E aqui a gente tem uma fiscalização que aponta, olha, toda a minha fiscalização, todos os elementos que eu estou exigindo aqui são relativos às notas fiscais de operações realizadas pela empresa entre os meses de fevereiro e novembro de 2016, sendo que o auto de infração foi lavrado em dezembro de 2021. Então, assim, a gente está falando de um tributo sujeito ao lançamento de homologação. Todas essas operações estavam sujeitas à homologação do fisco desde o momento em que elas ocorreram, através da emissão de outras notas fiscais. Mas a gente só tem um auto de infração no final de 2021, quando já tinha passado, em um mês, o prazo decadencial já tinha se esvaído. Então, são esses os pontos que eu gostaria que os doutores considerassem, e eu agradeço aqui a oportunidade. Doutora Karina, agradeço pela belíssima sustentação oral, a qual parabenizo. Passo a palavra ao doutor Henrique para a leitura do voto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Karina, pela sustentação oral. Parabenizo pelo excelente trabalho. Passar a leitura aqui do voto. Começo dizendo o seguinte. Em que pese ter sido determinada a prolação de nova decisão de primeira instância com o objetivo de sanar a nulidade reconhecida pela colenda Sexta Câmara julgadora deste tribunal, percebo que a decisão prolatada, as folhas 5734, 5758, não alcançou êxito no cumprimento da ordem exarada, as folhas 5727, 5728. Eu vou tomar a liberdade de ler o trecho do voto do João Xilag. Ele diz assim: constato, entretanto, que a decisão de primeira instância, em sua fundamentação, relatou as acusações, mencionou os documentos juntados aos autos, apresentou a legislação que suporta as acusações. Deixou, porém, de examinar as questões levantadas pela autuada em sua impugnação, conforme se verifica as folhas tais. Com a devida vênia, a decisão monocrática faz referência ao relatório circunstanciado e à manifestação fiscal, omitindo-se, porém, a atividade judicante. Não foram devidamente apreciadas as alegações trazidas pela autuada em sua defesa, em confronto com as provas acostadas aos autos, tais como relativamente ao item 1, operações canceladas, devolução de mercadorias, complemento de ICMS-ST e aquisição de material de uso e consumo e ativo imobilizado. Portanto, chego à conclusão de que a decisão recorrida se encontra maculada e passiva de nulidade, o que implica o cerceamento do direito de defesa da parte, com violação do princípio constitucional do devido processo legal. Esse é o teor do voto proferido pelo João Xilag e que foi aceito por unanimidade pela colenda Sexta Câmara. Retorno ao meu voto no item 11 aqui, para quem estiver acompanhando. A primeira decisão recorrida foi reconhecida nula por não apreciar adequadamente as razões de defesa trazidas pela autuada, limitando-se a citar ou copiar conteúdos constantes do relatório circunstanciado da manifestação fiscal e a listar os documentos que constam dos autos que, na opinião do nobre julgador, seriam aptos a garantir razão ao trabalho fiscal. Não houve ali o esperado enfrentamento do quanto alegado pelo contribuinte de maneira detalhada e aprofundada, como exige o artigo 2º da Lei 13.457 de 2009. A nova decisão prolatada, com devido respeito, segue o mesmo caminho. Mantém boa parte do conteúdo da primeira decisão e, quando acrescenta novo conteúdo, o faz da mesma forma, sem enfrentar adequadamente os argumentos do contribuinte e sem valorar as provas por ele trazidas aos autos. Parágrafo de número 39, por exemplo, da decisão, que não constava da primeira decisão, se limita a repisar conteúdo da manifestação da autoridade fiscal, acatando as conclusões desta acerca de alguns documentos. Os parágrafos de número 43, 44, 45 e 46, que também não constavam da primeira decisão, estão envoltos no contexto de análise da aplicabilidade da taxa Selic, refugindo do mérito do caso. Já o parágrafo 50 trata de outra questão que não envolve o mérito das razões de defesa, juntada de documentos extemporâneos. Outros exemplos são os parágrafos 55 a 60, que tratam apenas de situações posteriores ao julgamento original,
No caso do parágrafo 60, consta a simples transcrição de parecer da adulta representação fiscal, transcrição de mais de 4 páginas, com a conclusão direta pela concordância com o conteúdo transcrito. Os demais parágrafos novos acrescentados, 65 a 70, buscam justificar a desobrigação do julgador em analisar todos os argumentos apresentados. Dessa forma, considero que não houve alteração na mácula inicialmente reconhecida pelo voto do ilustre juiz João Carlos Xilac. Exceção feita aos argumentos periféricos, decadência e taxa de juros, os argumentos centrais do contribuinte e as provas por ele apresentadas não foram adequadamente enfrentados, afrontando novamente seu direito à ampla defesa ao contraditório estampado no artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Destaque-se que o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, aplicável supletivo ou subsidiariamente ao processo administrativo, impõe que todos os argumentos capazes de infirmar, em tese, as conclusões do julgador devem ser enfrentados. E, no caso em análise, argumentos que apresentam essa característica deixaram de ser analisados a contento. Por todo o exposto, considero nula a decisão recorrida de folhas 5734 e 5758, por não ter enfrentado adequadamente as razões defensivas e as provas trazidas aos autos pelo contribuinte, devendo ser prolatada a nova decisão, que, dessa vez, se dedique a abordar os argumentos defensivos em conjugação com as provas, valorando-as adequadamente, seja para julgar procedente o AIN ou improcedente, através de decisão fundamentada. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. O voto está em discussão. Quem gostaria de se manifestar a respeito dele? Presidente, eu iria me manifestar, mas eu acolho as razões do doutor Henrique. Ok. Obrigado, doutor Tiago. Eu já tinha lido o voto também. Eu concordo com o doutor Henrique, especialmente pelo fato de que a decisão, o retorno à primeira instância seria para julgamento da defesa, né? E nesse caso aqui deveria ser analisado os termos da defesa e não aquilo que foi posto após a defesa, né? Razão pela qual eu vou acompanhar o doutor Henrique. Da mesma forma, presidente, também já havia lido e concordo plenamente com os argumentos do doutor Henrique. Também acompanho o doutor Henrique, senhor presidente. Perdão. Imagino. Parabenizo a doutora Karina pela sustentação oral. Parabéns. Então, verificando o quórum. Em votação. Doutora Karina, encerrado o julgamento, tá? Acolhe ao preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, ela retorna para novo julgamento. E obrigado pelo comparecimento e parabéns pela sustentação oral. Muito obrigada, doutores. Um bom dia e um bom final de semana. Obrigado. Último processo da pauta, o processo de minha relatoria, AIM 5024715, Noroeste Distribuidora de Combustíveis Limitada. Considerando que não existe patrono para fazer sustentação oral, eu vou passar a leitura diretamente do voto, tá? A partir do item 6, ultrapassando a leitura do relatório. Item 6. O AIM contém duas acusações. Item 1, deixar de pagar o ICMS próprio por escriturar no livro registro de saídas, EFD, as notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como se fossem não tributadas.
Item 2, deixou de pagar ICMS-ST por escriturar no livro registro de saída, EFD, as notas fiscais eletrônicas emitidas com destaque do imposto no campo substituição tributária, como se fossem operações não sujeitas à retenção antecipada. A primeira instância manteve integralmente as acusações. No recurso ordinário, alega-se preliminarmente nulidade da decisão requerida por falta de fundamentação. Afasta preliminar. A decisão de primeira instância está fundamentada e contém o essencial e deslinde do caso. A decisão requerida está devidamente motivada e demonstra as razões pelas quais o julgador firmou seu juízo de convicção. Não identifico na decisão requerida a falta de análise de argumentos essenciais, de tal sorte não existe alegada falta de fundamentação. Também em preliminar, alega-se que, abre aspas, não foram respeitados os direitos dos contribuintes trazidos pela Lei Complementar 1320 de 2018, notadamente no que diz respeito à notificação prévia para a autorregularização prevista no artigo 14. Fecha aspas. Sem razão, afasta preliminar, com relação ao procedimento previsto na Lei Complementar Estadual 1320 de 2018, nos conformes dispõe no seu parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar que, abre aspas, a critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado para constatação de indícios de irregularidade, hipótese que ficará salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei 6374, de 1º de março de 1989, desde que sane a irregularidade no prazo identificado da comunicação. Fecha aspas. Continuo no voto. Note-se que o texto legal prevê expressamente a critério da Secretaria da Fazenda, ou seja, cabe à Secretaria da Fazenda definir critérios sobre a atuação do programa nos conformes. O programa não se aplica de forma automática e imediata a toda e qualquer conduta infracional. O parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Complementar 1320 especifica expressamente que os procedimentos descritos da Lei Complementar não se configuram em início da ação fiscal. Não é o caso dos autos, pois já a fiscalização em curso, portanto, afasta-se por completo a autorregularização. Por fim, em sede preliminar, alega-se cerceamento de defesa. Segundo a recorrente, o ajuste CINEF 16/2018 só permite consulta a notas fiscais eletrônicas ao emitente e ao destinatário, abre aspas, o que, por óbvio, exclui a possibilidade de consulta por parte dos advogados. E que o AIM foi instituída apenas com algumas notas fiscais eletrônicas que compõem os demonstrativos, abre aspas, forçando o advogado a realizar consultas individuais no repertório de notas fiscais eletrônicas para conferir o demonstrativo na medida do possível, fecha aspas. Assim, argumenta-se que, abre aspas, essa situação promove um desequilíbrio indesejável em relação ao contraditório, na medida em que a parte a qual incumbe o ônus da prova, que tem acesso irrestrito à prova, deixa de produzir tal prova nos autos, ainda que amparada pelo artigo 22 da Lei 13457 de 2009, sabendo que a parte contrária não possui meios suficientes para obter tais provas, dependendo da consulta individual de cada documento do portal público. E agora, com essa limitação imposta pelo ajuste CINEF 2018, não possui sequer acesso aos dados para conferência dos demonstrativos sem a utilização do certificado digital de seu cliente. Fecha aspas. Continuo no voto. Existe o alegado cerceamento de defesa. Os demonstrativos produzidos pelo fisco informam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. O acesso da nota fiscal eletrônica pelo patrono advogado deve ser disponibilizado pela autuada. Os demonstrativos juntados pelo fisco contêm dados suficientes para identificar as notas fiscais que compõem a acusação, bem como os respectivos valores. O acesso irrestrito ao patrono dos documentos de emissão da autuada deve ser providenciado pela contratante, não pelo fisco. Ressalto que os demonstrativos apresentados pelo fisco estão de acordo com o artigo 22 da Lei 13457. Transcrevo o artigo 22 e concluo. Assim, afasto as preliminares e passo ao mérito. No item 1, existe ICMS próprio, e no item 2, o ICMS-ST, que constam os destacados das notas fiscais eletrônicas e não foram regularmente escriturados na FD. O relatório circunstanciado informa que o fisco constatou a existência de, abre aspas, diversas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte que possuíam destaque no campo ICMS próprio e ICMS-ST, foram escrituradas sem imposto nos respectivos campos da IFD, como se fossem operações não tributáveis, reduzindo em valores expressivos o ICMS próprio e ICMS-ST
a recolher do período. As condutas infracionais já estão confessadas, pois a autuada informa no recurso ordinário que as notas fiscais eletrônicas foram emitidas com destaque de ICMS e ICMS-ST e que o imposto não foi devidamente registrado na FD por erro na classificação da operação, que foi registrada como remessa para armazenagem. Transcrevo parte do trecho do recurso que aborda a matéria e continuo. Argumenta-se erro na acusação em relação ao item 1, segundo a recorrente, o fisco exige o imposto da saída, entretanto, o registro das entradas também ocorreu de forma equivocada. Sendo assim, não foi compensado o valor das operações de entrada. Afasto a tese recursal. O crédito é direito a contribuinte. E o parágrafo 1º do artigo 61 dispõe expressamente, abre aspas, que o direito do crédito do imposto em condicionar-se-á a escrituração do respectivo documento fiscal e cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação. Fecha aspas. No caso, a autuada declara que as operações de entrada foram irregularmente registradas, tendo em vista que foram escrituradas como retorno à armazenagem. Portanto, o crédito, tal como lançado, não pode ser aproveitado, vez que não cumprido o requisito previsto na legislação, escrituração regular. Ainda mesmo que a escrituração estivesse regular, que não é o caso, o exercício do crédito é direito do contribuinte e não cabe ao fisco impor a sua compensação por meio de recomposição da escrita fiscal. É de competência da contribuinte a composição da escrita fiscal. Por outro lado, o fisco tem competência legal para lavrar o AIM. Acentuo que o tema já é conhecido no âmbito desse tribunal e tem entendimento consolidado nesse sentido. Nesse sentido, transcrevo parte do voto proferido pelo ilustre juiz Fernando Moraes Salaberry, proferido nos autos DRT 06, 337 e 98, e utilizo como fundamento e razão de decidir. Transcrevo o voto proferido pelo Dr. Salaberry nesse sentido, e continuo no meu voto. Com relação aos artigos citados na infringência, observo que os mesmos estão corretos. O artigo 127, inciso 1, a linha B do RICMES, dispõe sobre o cálculo do imposto e o valor incidente da operação, no caso os valores destacados não foram registrados. O artigo 215, parágrafo 3º, item 4, letra C do RICMES, dispõe sobre o registro das operações no livro registrado. Neste caso, não se impõe que os registros deveriam ser efetuados em livro de papel, como argumenta recorrente. Isto porque o estabelecimento está obrigado à escrituração fiscal digital. E a escrituração fiscal digital de substituir a escrituração em livro de papel. Registre que o relato infracional informa de forma clara e objetiva que a escrituração incorreta que acarretou a falta de pagamento do imposto ocorreu na EFD. Transcrevo parte do relato e continuo. Com relação à menção de que o AIM 4084-132, dígito 7, verifica que naqueles autos a primeira instância incluiu na infringência o artigo 250-A do RICMES, tendo em vista a inexistência de infringência de artigos relativos à escrituração. No caso dos autos, não há necessidade, pois o AFR já aponta a infringência o artigo 215, que trata de escrituração no livro de saída. Em relação aos artigos 56, 58 e 87 do RICMES, verifique-se que os mesmos estão corretamente citados na infringente, tendo em vista que os citados artigos dispõem sobre o dever da contribuinte escriturar os livros e que a contribuinte está sujeita ao regime periódico de apuração. Com efeito, afaste os argumentos recursais de mérito de folhas 6.775 a 6.783 relativos ao item 1 e mantém integralmente a acusação. Com relação ao item 2, a recorrente argumenta que o ICMS-ST deveria ser recolhido na entrada do estabelecimento e não na saída, nos termos do artigo 418-E do RICMES. Sem razão, não há prova de que o etanol tem origem em operação interestadual. E mais, as notas fiscais eletrônicas foram emitidas com destaque de ICMS e ICMS-ST. Portanto, resta afastada a tese recursal, bem como a tese de dúvida acerca da origem das mercadorias, tendo em vista que a própria autuada declara em suas notas fiscais eletrônicas que o imposto incide na saída e faz prova de que as mercadorias foram adquiridas em operações interestaduais. Faz prova de que as operações foram adquiridas em operações interestaduais e o imposto foi recolhido na entrada do estabelecimento. Quanto à base, não faz prova, né?
Quanto à base de cálculo do imposto, não cabe a discussão dos presentes autos. Isto porque a legislação regulamenta o procedimento próprio. O que se exige nesta acusação é a falta de pagamento de ICMS-ST, que foi destacado na nota fiscal eletrônica e não foi recolhido, vez que a autuada não levou registro, não levou a registro os valores na IFD. O direito ao ressarcimento, caso exista, deve ser realizado em procedimento próprio. Com efeito, mantém integralmente o item 2 do AIM. Afasta os argumentos relativos à atualização da base de cálculo do mútuo, pois a matéria está simulada. Súmula 13/2018. É legítima a atualização da base de cálculo do valor da multa, nos termos do parágrafo 9º do artigo 85. E o artigo 52 da Lei 13.457 dispõe expressamente que a súmula tem efeito vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Expostos de Taxas. Antes posto, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. É como voto. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Já registrei o voto e fiz as alterações de erro da gramática que estavam lá presentes. Alguém tem alguma dúvida? O voto já estava à disposição. Senhor presidente, apenas me manifestar para parabenizá-lo pelo voto e dizer que vou segui-lo. Obrigado. Alguém mais gostaria de se manifestar? Debates encerrados. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 5024.715, Noroeste Distribuidora de Combustíveis Limitada, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator, decisão unânime. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, doutor Tiago, doutor Henrique, doutor Maria Anselma, agradecimento especial ao doutor Leandro, que veio substituir a doutora Luciana, e agradeço também a todos os administrativos na pessoa do Hélio, que nos acompanha. Peço a todos que aguardem somente o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana.